Olá, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje vamos falar sobre eletroterapia para concursos públicos, especificamente sobre a corrente interferencial vetorial, tá certo? Nesse vídeo não vou mostrar para vocês como é que se usa exatamente o aparelho, não vou entrar em detalhes muito técnicos sobre a utilização do aparelho, mas vou falar o suficiente para a gente conseguir responder questões de concurso público, tá bom? Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala em corrente interferencial vetorial, primeiramente a gente tem que desbruçar sobre esse termo para a gente entender do que é que a gente está falando. Se a gente está falando de corrente, a gente já sabe que por ali está passando uma corrente elétrica pelos tecidos de um paciente. Corrente, né? Você está utilizando uma corrente elétrica que vai passar pelos tecidos, tá certo? Interferencial, por quê? Porque essas correntes elas vão sofrer uma interferência ao passar pelos tecidos do corpo, tá bom? E é vetorial, por quê? Porque ao ocorrer essa interferência, vai surgir um vetor, uma resultante. Essa resultante é o vetor. Deixa eu mostrar aqui para vocês mais ou menos, tá bom? Sigam aqui o ponteiro do mouse. Aqui embaixo eu estou colocando um eletrodo e aqui em cima, na parte superior, estou colocando outro. Então a corrente vai seguir essa direção de baixo para cima. E eu vou utilizar de outros dois eletrodos, um à esquerda e o outro à direita. Assim, a corrente elétrica ela vai sair da esquerda para a direita. Vocês devem notar que elas vão se chocar no meio desse caminho, né? Como está aqui no ponto cruzado aqui, tá? Elas vão se chocar. Por isso que se chama interferencial. E quando há essa interferência, quando uma corrente se choca com a outra, vai surgir um vetor numa resultante diagonal, tá bom? Então, isso vai ficar mais claro nos slides mais à frente. Fique calmo se você não entendeu agora. Agora vamos falar um pouco sobre as características da corrente interferencial vetorial. É bom você anotar isso porque muitas das vezes isso se torna questão de prova, tá? Inclusive questões onde você tem que diferenciar uma corrente da outra, por exemplo, a tens da corrente vetorial. Você tem que diferenciar as correntes diadinâmicas da tens e da corrente interferencial vetorial, e assim vai. Por isso é importante você memorizar isso aqui. Vamos lá. A corrente interferencial vetorial, ela é uma corrente alternada, bipolar. Se é bipolar, ela é despolarizada, simétrica, de pulso retangular ou sinusoidal, tá bom? Se você não sabe o que é um pulso retangular ou sinusoidal, é só se basear nessa figura que eu coloquei, nessas duas figuras, aliás, que eu coloquei à direita. E muita atenção a esse detalhe, é uma corrente de média frequência, onde a gente vai se utilizar normalmente de uma corrente fixa de 4.000 Hz, tá bom? Vamos lá. Essa corrente ela encontra menos resistência para chegar nos tecidos mais profundos. E justamente por ela ser de média frequência e encontrar menos resistência, por isso mesmo é que ela consegue alcançar tecidos mais profundos. E, além disso, ela é uma corrente mais confortável para o paciente, inclusive se a gente comparar ela com a TENS, tá bom? Então, a corrente interferencial vetorial ela é muito semelhante ao TENS, a corrente TENS, mas ela consegue alcançar maiores áreas
principalmente quando a gente trata o paciente utilizando a técnica tetrapolar, tá? Não se preocupa com isso agora, eu vou explicar mais adiante o que é essa técnica tetrapolar. Ela é mais confortável que a TENS, atinge tecidos mais profundos por ser justamente de média frequência, tá? Agora vamos discutir um pouco sobre as funções e aplicabilidades da corrente interferencial vetorial. Ela pode ser utilizada na dor aguda, na dor crônica, para estimulação muscular, e aí vai abrir-se um parêntese quando eu falo em estimulação muscular. Bem, assim como a corrente fez, ela também pode ser usada para estimulação muscular. Porém, a fez, ela continua sendo a melhor no que se trata de estimulação muscular. No caso, quando você não tem uma corrente fez disponível num consultório, no ambulatório, que seja. Mas se você tem a corrente interferencial vetorial, você pode substituir, né? Mas o melhor seria mesmo a fez, tá certo? E outro parêntese se abre quando a gente fala em estimulação muscular, e eu vou mostrar isso lá na frente, que a corrente padrão, quando você vai utilizar a corrente interferencial vetorial para dor crônica ou aguda, é os 4.000 Hz, tá? Como uma corrente fixa. Na estimulação muscular, a corrente fixa ela vai ser a 2.000 Hz, tá bom? Mas como eu disse, ela não é tão utilizada para estimulação muscular. Favorece também a estimulação da circulação sanguínea e a liberação de opioides endógenos. Então, pessoal, aí temos um exemplo de aplicação da corrente interferencial vetorial. Essa figurinha é bem famosa, talvez vocês pesquisando aí na internet, vocês já tenham se deparado com essa figura. Mas eu vou explicar a vocês o que se trata essa figura. Sigam aqui o ponteiro do meu mouse. Eu disse a vocês naquela outra figurinha lá no início, né, que quando a gente utiliza os 4 eletrodos, ou seja, a aplicação tetrapolar, né, nós teremos 2 canais, portanto 4 eletrodos, porque cada canal possui 2 eletrodos, um positivo e outro negativo, né? Dessa forma, uma corrente que sai de um eletrodo vai se encontrar com o outro do outro lado, tá? O esquerdo vai se encontrar com o direito, o de cima vai tentar se encontrar com o de baixo. Só que quando chegar aqui no meio do caminho, que é no ponto aqui do cruzamento, elas vão se chocar, essas correntes. E na medida em que se chocam, ele gera vetores na diagonal, tá bom? Vejam só. E esse tipo de aplicação a gente consegue utilizar numa área maior, tá certo? E também, obviamente, como é uma característica da corrente interferencial vetorial, a gente consegue atingir tecidos mais profundos também. Agora aqui vai um detalhe. A gente só consegue criar vetores se a gente utilizar dos 4 eletrodos, tá? Não conseguiremos utilizar a parte vetorial, a formação de vetores, se nós utilizarmos apenas de 2 eletrodos, apenas de um canal, tá bom? Porque se a gente se utilizar de um canal, ele vai ser independente. A corrente que sai de um, por exemplo, vai chegar ao outro e não vai se cruzar com ninguém, porque não existe outra corrente ali para se cruzarem, tá bom? Existe a outra forma de utilização, que iremos falar mais adiante, sobre a forma de utilização bipolar. Então, temos uma forma de utilização tetrapolar, que é essa que está na figura, e uma bipolar, que eu vou mostrar mais à frente. Então, para que haja essa interferência
é necessário que haja um canal passando uma corrente fixa de 4.000 Hz, tá bom? Então, imaginem que eu vou colocar aqui um eletrodo à esquerda, o outro à direita, e nesse eu vou colocar aqui uma corrente fixa passando que é de 4.000 Hz. No outro canal, ou seja, nos outros dois eletrodos, eu vou colocar aqui um em cima e outro embaixo, e entre eles vai passar uma corrente de 4.150 Hz. É uma corrente variável, tá bom? Eu coloquei aqui uma corrente variável. E já que temos essa corrente fixa de 4.000 e outra variável de 4.150, vai chegar uma hora que elas vão se cruzar aqui no tecido, não é mesmo? E quando elas se cruzam, vai haver uma frequência resultante, né? Um vetor resultante aqui, ó, saindo para as diagonais. Essa frequência resultante a gente chama de AMF, ou frequência de tratamento, ou ainda frequência de amplitude modulada. Então, qual será o valor em Hertz dessa frequência que está saindo para as diagonais? Vai ser uma frequência de 150 Hz. Por quê? Porque a de 4.000, ao se chocar com a outra de 4.150 Hz, elas vão se anular, sobrando 150 Hz, tá bom? Essa é a nossa resultante. Essa corrente resultante é uma corrente de baixa frequência, tá bom? Então, você fica em dúvida, né? Mas você não disse que a corrente interferencial vetorial é uma técnica de um recurso que usa uma corrente de média frequência? Sim, usa. A de 4.000, 4.150, mas a resultante, o que o corpo vai absorver dessa frequência vai ser uma corrente de baixa frequência, que é a de 150, tá bom? Ou melhor, a que você modular como variável. Digamos que você quer usar só 100 Hz como frequência de tratamento. Então, a tua frequência variável, a que você vai ajustar lá, vai ser 4.100, tá certo? Sempre você vai utilizar a lógica da subtração, tá bom? Vamos lá, vamos passar. Agora a gente fala da corrente interferencial a 2.000 Hz. Lembre-se que ela não é uma corrente padrão para tratamento de dor, mas sim para estimulação muscular, ou seja, contração. Mas melhor do que a corrente interferencial para contração muscular, a gente tem já a FES, tá? Corrente FES. Porém, alguns concursos podem colocar essa questão de 2.000 Hz em alternativas para você marcar. Mas lembre-se que não é a padrão, tá? Os concursos públicos, eles cobram que você saiba que a corrente padrão da corrente interferencial vetorial, quando a gente fala em concurso público também, é 4.000 Hz, tá certo? Como eu já falei, também essa questão de utilizar a corrente interferencial vetorial para a estimulação da contração muscular, ela é pouco utilizada. As faixas de tratamento. A gente tem uma faixa de 75 a 150 Hz para dor aguda, abaixo dos 75 Hz para dor crônica, tá certo? E eu estou falando dessa faixa de frequência quando a gente está falando da resultante, tá? Da resultante, da AMF, a nossa frequência de tratamento, tá bom? Eu não estou falando dessa frequência fixa nem da ajustável. Eu estou falando da vetorial, essa que se forma ao se chocarem, tá bom? Cuidado para não confundir. E lembre-se do seguinte, assim como no TENS, na corrente interferencial, quando a gente fala em frequências para tratamento e tal,
seja corrente interferencial vetorial, seja no TENS, a gente usa aquela ideia, né? Eu vou utilizar frequências mais altas de tratamento quando eu planejo tratar uma pessoa com dor aguda. Eu vou usar frequências de tratamento mais baixas quando eu vou tratar pessoas com dor crônica, tá certo? Não se atentem muito a valores fixos, tá bom? Por quê? Porque quando cai questão de concurso público, colocando, por exemplo, um caso clínico lá e ele apresenta valores nas alternativas, você sempre vai associar esses valores, os que tiverem lá mais altos, sempre a quando ele estiver se remetendo a dores agudas e as mais baixas as crônicas, tá bom? Por exemplo, o paciente chegou no consultório sentindo lombalgia aguda e qual seria o melhor parâmetro para se tratar esse paciente utilizando-se a TENS e a corrente interferencial vetorial. Aí ele vai mostrar alguns valores lá e aí você identifica que aqueles mais altos você vai deixar para o agudo, então você vai usar aquele agudo, né? Se ele pediu agudo para você identificar o agudo no enunciado, você vai escolher as frequências mais altas. E as mais baixas você vai entender, é crônico, isso aqui era só se ele tivesse querendo tratar uma dor crônica, tá certo? Segue essa lógica aí que vai dar certo, tá bom? Agora vamos lá, pessoal. Quando a gente vai ajustar a frequência de tratamento, a gente também pode utilizar um delta MF. O que é isso? É uma espécie de variação. Por exemplo, se eu quero tratar uma dor aguda, aí eu vou lembrar lá, né? Eu tenho que ajustar o aparelho de 75 a 150 Hz. Aí você pode escolher com quanto você quer tratar esse paciente, com 100, com 75, com 80, com 90. Mas você pode utilizar, por exemplo, essa variação, esse delta MF aí. O que é que você vai fazer? Vai ajustar e, por exemplo, se eu quero tratar um paciente de 75 a 150, eu quero que varie durante o tempo. Por exemplo, eu vou colocar o paciente para ficar 30 minutos lá no aparelho. Então, durante esses 30 minutos, o aparelho vai ficar variando de 75 a 150. Vai ter uma faixa de tempo que vai estar 75, outra hora vai estar em 150, outra hora vai estar em 80, outra hora vai estar em 90, depois vai baixar de novo, depois vai aumentar de novo. E o que é que isso promove no paciente? Evita a acomodação, né? Quando a gente recebe um estímulo e esse mesmo estímulo fica lá o tempo todo, em poucos minutos a gente vai esquecer que ele existe, né? O nosso corpo ele vai se acomodar, mas quando ele está variando, a gente evita se acomodar, né? Então é difícil da gente se acomodar a um estímulo que está todo o tempo variando, horas para cima, horas para baixo, ok? Agora vamos para as formas de aplicação da corrente interferencial vetorial. A gente tem uma forma tetrapolar que, como eu falei lá no início, a gente utiliza-se de 4 eletrodos, tá? Lembra-se que são 2 canais, tá? Por que 2 canais? Porque em cada canal a gente tem 2 eletrodos. Se são 2 canais, são 4 eletrodos. Cada um canal com um eletrodo positivo e outro negativo, ok? Então, quando a gente utiliza-se da corrente tetrapolar, a gente está gerando aqui umas 4 possibilidades de vetores resultantes, tá bom? Seguindo aqui esses quadrantes diagonais. A gente ainda pode usar aqui a tetrapolar com varredura, que nada mais é do que a aplicação tetrapolar normal, só que o que vai acontecer é que vai ocorrer meio que uma varredura. Esses vetores eles vão ficar mudando de posição, fazendo com que haja uma movimentação tipo em hélice, como se fosse um ventilador, né? Então, vai fazer toda uma varredura dessa região. E isso se torna
isso se torna bem aplicável para dores mais difusas. E quando a gente tem vetores parados, ou até mesmo na aplicação bipolar, que a gente não tem a formação de vetores, é utilizado mais para dores mais localizadas, tá bom? E como eu falei em bipolar, vamos falar aqui também da aplicação bipolar, ou também chamada de aplicação pré-modulada. A gente só vai utilizar um canal, portanto, são 2 eletrodos, um positivo e um negativo, e a corrente simplesmente vai passar de um para o outro sem ocorrer essa interferência, tá bom? Porque essa interferência ela já vai acontecer no próprio aparelho, por isso que se chama pré-modulada, tá bom? É uma aplicação pré-modulada. Portanto, ela não vai gerar vetores aí no tecido, tá certo? Na aplicação aí no tecido. Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês essa primeira parte da apresentação. Agora iremos passar para as questões de concurso público. Eu não vou fazer vídeo 2 só para questões porque essa videoaula ela já foi bem curta, né? Então não há muito o que se falar sobre corrente interferencial vetorial quando a gente fala em concurso público, tá bom? Por isso, vamos partir aqui para a nossa primeira questão de 2019. Na eletroterapia, a corrente interferencial de Nemec é uma corrente com quais características? É uma corrente de média frequência, de alta frequência, de baixa e alta frequência ou uma corrente de baixa frequência? Pessoal, quando a gente fala em corrente interferencial vetorial, eu já falei várias vezes aqui na apresentação, na parte teórica, que ela é uma corrente de média frequência, tá bom? E só amplificando mais ainda para relembrar, quando a gente tem o cruzamento, a interferência dessas correntes de média frequência, uma que é fixa de 4.000 e a outra que é ajustável, né? Nós temos uma resultante. Essa corrente resultante, essa corrente de tratamento, ela é de baixa frequência, tá certo? Mas o que ele quer saber aqui é no geralzão aqui. A corrente interferencial, ela tem qual característica? É a característica de ser de média frequência. Portanto, é a nossa alternativa a correta, tá? Agora vamos passar adiante. Questão da banca Unesc 2020, Prefeitura de Maracajá. Em relação à corrente interferencial, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Caracteriza-se como corrente elétrica alternada de média frequência e despolarizada. Bem, lá no início da parte teórica eu falei exatamente essas características. É uma corrente elétrica alternada? Sim. De média frequência? Sim. Despolarizada? Sim. Tá bom? Alternativa B. A frequência de amplitude modulada, nossa AMF ou frequência de tratamento na corrente interferencial corresponde à somatória das duas correntes originais. Não é a somatória, né, pessoal? Porque se fosse assim, a gente teria aí uma corrente resultante de 8.000 e não tem como. Se elas vão se interferir uma na outra, elas vão se anular, tá ok? Vamos lá. Alternativa C. Utilizamos uma AMF alta, né? Quando a gente fala em AMF, é frequência de tratamento, né, pessoal? Uma frequência de tratamento alta para tratamento de dores crônicas. Pessoal, vamos lá. Deixa eu colocar aqui na caneta. Quando a gente está falando em corrente interferencial vetorial e falando em AMFs mais altas, a gente está falando de 75 a 150 Hz, tá?
Pessoal, isso aqui são frequências mais altas, não é isso? Lembre-se que quando a gente está falando tanto em TENS, quanto corrente interferencial vetorial, quando as questões citam frequências de tratamento mais alta, a gente está falando para dores agudas, tá certo? Agudas. E se a gente quisesse tratar a dor crônica, tanto com TENS, tanto com corrente interferencial vetorial, nós teríamos que pensar em frequências de tratamento menores, tá bom? Se a gente fala em corrente interferencial vetorial, o que seria mais indicado? Frequências abaixo de 75 Hz, tá bom? Pessoal, tá saindo feio o desenho aqui que eu tô tentando desenhar com o mouse e é horrível. Então, isso torna essa alternativa errada, tá bom? Não é a AMF alta, é a AMF baixa para tratamento de dores crônicas. A alternativa D. Para dores agudas, utilizamos uma AMF baixa, por ser mais confortável. Não, né, pessoal? Aí foi trocado. Ele trocou a C com a D e a D com a C, tá bom? Para dores agudas, o que eu falei aqui, ó, agudo, utilizaríamos frequências mais altas de 75 a 150 Hz, quando a gente está falando em corrente interferencial vetorial. Portanto, tudo isso faz com que a nossa questão, a nossa alternativa correta seja a A. Ok? Passemos agora para o nosso próximo slide. Questão da VUNESP 2020. Qual é o recurso terapêutico que envolve duas correntes de média frequência cruzadas, mais comumente 4.000 Hz, que geram uma baixa frequência, uma amplitude modulada entre 0 e 150 Hz nos tecidos profundos e diminui a dor, aumenta a circulação e bloqueia a condução nervosa? Então veja que enunciado rico aqui. Uma questão muito simples, a resposta está na cara, mas olha só o que que enunciado rico que já faz a gente estudar corrente interferencial. A gente estudou corrente interferencial vetorial somente lendo um enunciado de uma questão, porque ele disse aqui que a corrente interferencial vetorial ela envolve duas correntes de média frequência, elas se cruzam e quando elas se cruzam geram uma baixa frequência, uma resultante, né, uma frequência resultante de baixa frequência, de amplitude modulada de 0 a 150, né, que é a nossa frequência de tratamento, nos tecidos profundos, ou seja, a corrente interferencial vetorial ela consegue atingir tecidos mais profundos. E que benefícios ela podem trazer, né? Em que ela se aplica a corrente interferencial vetorial? Para diminuir a dor, seja aguda ou crônica, aumenta a circulação, bloqueia a condução nervosa, né? Que é o mecanismo de condução da dor. E aqui as alternativas. Do que é que a gente está falando? TENS? Não. FES? Não. Ondas curtas? Não. Micro-ondas? Muito menos. É a corrente interferencial vetorial. Alternativa E. Olha que enunciado bacana, hein, pessoal? Por isso que eu digo, estudar por questões para concurso público é top, é o auge, tá certo? Agora vamos lá, pessoal. Questão aqui, ó, considerando os conceitos físicos para a aplicação de recursos da eletroterapia na prática do fisioterapeuta, associe a primeira coluna com a segunda. Eu gosto desses tipos de questões, porque faz a gente refletir sobre diversos recursos da eletrotermofototerapia de uma vez só. Às vezes, em uma questão de eletrotermofototerapia, nós
aprendemos coisas sobre diversos desses recursos. Nós matamos vários coelhos numa cajadada só, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala em corrente de alta frequência, nós estamos falando de quê? Bem, vamos começar pela segunda coluna, que fica até melhor, tá bom? Deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta. Vamos lá. Ultrassom. Quando a gente fala em ultrassom, a gente está falando de corrente de alta frequência? Não. De média frequência? Não. Mas onda sonora. Opa, isso aqui faz sentido, hein? 3. Crioterapia. A crioterapia, a gente já falou aqui, não parece ser nenhum desses 3 primeiros, mas é um agente térmico, né? Ok. 4 aqui para crioterapia. Vamos ver se a gente já consegue anular algumas. 4, 3. E esse aqui já dá para anular, hein? AB. 4, 3. Pode anular AB também. C. 3, 4 e a D. 3, 4. A gente tem aí a dúvida entre a C e a D, né, pessoal? Agora, ondas curtas. Poxa, cara, eu não lembro se ondas curtas é média frequência, se é alta frequência. Tá, mas eu não sei que a corrente interferencial vetorial, ela não é de média frequência, né? Então, se é de média frequência, aqui temos a 2, né? Então, coloca aqui, ó, 2. Então, mesmo sem saber que o ondas curtas, porque só sobrou agora a de alta frequência, então, obviamente, aqui seria o 1, né? Mesmo sem saber que o ondas curtas é de alta frequência, a gente já conseguiria resolver essa questão, tá certo? Que, no caso, seria a nossa alternativa D, a correta. Pessoal, questão muito boa também para se estudar. Agora chegou aquela hora que eu só agradeço pela sua presença, por ter ficado até aqui nesse vídeo. Eu espero que eu tenha contribuído com o teu sucesso, com o seu futuro sucesso também, beleza? Então, pessoal, ficamos por aqui e até a próxima.